Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 2 de fevereiro, quarta-feira, dia da apresentação do Senhor. Maria e José vão a Jerusalém para a apresentação de Jesus no templo. É um momento do mistério doloroso que atingirá seu ponto ápice no alto da cruz. Maria oferece a Deus o Filho Jesus, numa generosa oferta e entrega. O gesto sublime de Maria oferecer o Cristo ao Pai transforma-se num gesto eucarístico, quando oferecemos com toda a Igreja, na Eucaristia, o Cristo ao Pai. É hora de fazermos também nossa entrega generosa ao amor de Deus por nós. Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do menino, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Segundo a lei, todo primogênito, lembremos lá do Egito. Lá ocorre a morte dos primogênitos. Então, todo primogênito dos animais, até os homens, eles deveriam ser sacrificados ao Senhor. Como os seres humanos não podiam ser sacrificados, no lugar deles se fazia a oferta. Mas os animais tinham que ser sacrificados. Os seres humanos eram resgatados. Mas o sentido é de consagrado ao Senhor, ou seja, de ofertado ao Senhor. Portanto, o menino Jesus, no 8º dia do seu nascimento, é ofertado ao Senhor. É o sacrifício que é feito por Maria em favor da humanidade. Aqui é um sentido teológico, obviamente. Por isso que a apresentação do Senhor é o grande oferecimento, o grande ofertório de Maria e José a Deus em favor da humanidade. 2 profetas que esperavam a libertação de Israel. Simeão, idoso, Ana, idosa. Obviamente, os números de Ana são simbólicos. 7 anos com o marido. 7 é o número da perfeição. Portanto, ela teve um casamento perfeito.
E depois de ficar viúva devido a ter convivido perfeitamente, ela se dedica a Deus. Simeão é um homem de fé, um profeta que espera a salvação de Deus. Ela chega, porque o Espírito do Senhor, veja bem, é o Espírito do Senhor, não é qualquer Espírito. O Espírito do Senhor havia revelado a ele que ele não morreria antes de conhecer o Messias, o servo do Senhor. Isso se dá. Por isso a expressão dele: agora, Senhor, conforme a tua promessa, deixai agora vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. A salvação da humanidade. Não só a salvação de Israel, mas de todo o gênero humano. Cristo morre por todos os seres humanos, não só para os hebreus. Ele morre por todos aqueles que o aceitam como Salvador, inclusive aqueles que também não aceitam. O grande problema é que os que não aceitam não irão usufruir dessa salvação que ele realizou. Porque para que ela ocorra na vida da pessoa, a pessoa tem que ter fé. Fé nele, fé de que ele é o Salvador da humanidade, de que ele é o Filho de Deus. Aquele que veio, assumiu a condição humana para libertar o gênero humano. Ele será sinal de divisão, de contradição. Sim, principalmente com as autoridades religiosas, que não vão aceitar Jesus como Messias. Então se torna um sinal de contradição, porque ele veio para os pobres. A religião judaica era benéfica para os ricos, porque os ricos podiam ir no templo fazer sacrifícios, os pobres não, porque não tinham dinheiro. Portanto, segundo a lei, basicamente, os ricos alcançavam a salvação, os pobres não. Lembremos de uma passagem que os apóstolos, os discípulos, vão questionar Jesus. Mas os ricos não podem se salvar? Então quem pode? Porque na visão deles, segundo a lei judaica, não segundo a lei, mas na prática religiosa, os ricos se salvavam, os pobres não. Porque os ricos podiam todo momento ir ao templo oferecer sacrifício, os pobres não. Ora, se os ricos não vão se salvar, quando Jesus fala que dificilmente o rico entrará no reino dos céus, isso causa um choque muito grande nos discípulos. Porque se o rico que tem acesso a dinheiro e que pode ir no templo oferecer sacrifício não vai se salvar, vixe, então ninguém vai se salvar, gente. É o espanto deles. E aí Jesus diz: para os homens, rico ou pobre, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Portanto, queridos irmãos, Jesus continua sendo um sinal de contradição até os dias de hoje. Há aqueles que são a favor de Jesus e aqueles que são contra Jesus. Aqueles que aceitam Jesus e aqueles que não aceitam Jesus. Jesus é sempre a conduta do anúncio, né? E é uma proposta. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Jesus não quer ninguém seguindo ele de cara feia, amarrada, obrigado. Ele não quer isso. É uma proposta. Eu trago para você a mensagem da salvação. Você é livre para acolher ou não. Aqueles que acolhem ainda também se tornam um sinal de contradição, porque muitos não vivem o Evangelho. Vivem o Evangelho adocicado e de acordo com o seu planejamento. Então, algumas coisas do Evangelho eu vivo, outras não. Isso não é viver o Evangelho. O Evangelho é um pacote completo. Se eu aceito Jesus na minha vida, é um pacote completo. Não posso aceitar partes de Jesus. Eu não posso aceitar partes do Evangelho. Aquilo que me convém, opa, ótimo. Aquilo que não me convém, eu faço ouvidos mortos. Né? Quando eu tenho que ganhar dinheiro de maneira escusa, dinheiro sujo, dinheiro fruto de corrupção ou de coisa errada, eu aceito, mas sou cristão. Um cristão apegado ao dinheiro. E aqui lembramos a advertência de Jesus, né? Não podeis servir a dois senhores. Ou amarás um e odiarás o outro. Não dá para amar o dinheiro de Deus. Por quê? Porque Deus manda partilhar. O dinheiro manda cobiçar. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Porque eu não quero ficar sem dinheiro. Portanto, queridos irmãos e irmãs,
Compreendamos, o Senhor se apresenta no templo como sacrifício vivo, já prefigurando aquilo que ele fará depois de 33 anos, quando no alto da cruz ele dará sua vida pela redenção da humanidade, se tornando o grande resgatador. Aqui ele foi resgatado, na cruz ele resgata a humanidade inteira como o grande Goel, o pagador de dívidas. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser, tchau.